Quanto ganha um médico em média? Quanto o médico poupa por mês? Quantos por cento dos médicos conseguem investir de forma independente? Eu vou contar tudo isso baseado numa pesquisa que acabou de sair e vai ter muito dado legal nesse vídeo. Fica até o final. Fala pessoal, tudo bem? Médico Mike aqui e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou fazer um react aqui da última pesquisa que saiu do Research Center da AFIA mostrando o panorama financeiro do médico. É o segundo ano que eles fazem essa pesquisa, no passado eles já fizeram e esse ano eles trouxeram mais dados. Posso falar que eu tenho orgulho de ter participado, contribuído com essa pesquisa, na verdade, né, com algumas perguntas, e quem conduziu foi o Eduardo, que é, por curiosidade, o Eduardo é o E da PebMed, né, um dos criadores do White Book e um dos fundadores da PebMed. O Eduardo hoje faz parte do Research Center da AFIA, que é uma empresa onde eu trabalho também, e ele tem conduzido assim várias pesquisas muito interessantes. Então vamos lá. Primeiramente, só para falar para vocês, a amostra dessa pesquisa foi de 3.184 médicos, tá, que responderam, com 95% de índice de confiança e 1,7 percentual aí de margem de erro, tá bom? Primeira coisa, vamos direto ao ponto aqui sem enrolar. Quanto é que o médico ganha por mês? Obviamente, nós temos essa amostra, né, de 3.000 e tantos médicos, que ela é bem variada, vai desde médico residente até generalista, especialista e tudo mais, mas o médico ele ganha, segundo essa pesquisa, uma média de R$ 19.340,45. Então, quase 20 mil por mês aí é a renda líquida do médico. É pouco? É muito? O que você acha? Conta para mim nos comentários aqui. Você acha que é justo o médico receber R$ 19.340,45? Você acha que está mais do que bom ou você acha que é pouco? Vamos lá, quero saber a opinião de vocês também aqui nos comentários. Olha só que interessante, dentre os médicos aqui que ganham entre 10 a 20 mil, está a maior porcentagem, tá? Então 40% dos médicos estão nessa faixa. De 5 mil a 10 mil, 13,5%, provavelmente muito residente aí nessa jogada, até 5 mil, 5%, que também deve ser o residente que não faz plantão fora. Então, deve estar aqui nessa faixa. Agora, de 20 a 25 mil, 15% dos médicos, e a coisa vai afunilando. Ó. 25 mil a 30 mil, 10%. 30 mil a 35 mil, só 5%, 5,5% dos médicos. Então, para você que às vezes está na faculdade achando que você vai sair ganhando 30, 40 pau, pensa bem. Pelo menos a amostra que a gente tem mostra que o buraco é mais embaixo. E mais de 40 mil, apenas 6,4% aqui dos médicos, tá bom? Que responderam essa pesquisa. Até um pouco mais do que 30 a 35, né? Eu acho que tem um patamar que, de repente, pula um pouco mais lá para cima. E é normal isso. Quando eu me especializei, quando eu terminei a especialidade, eu realmente pulei de um patamar. Eu pulei várias escadinhas dessa pesquisa aqui, eu pulei já lá para cima, tá bom? Então isso é realmente normal. Aqui então ele fala aqui sobre como médico residente, generalista, especialista. De novo, o especialista ele ganha mais, tá? Então isso é uma coisa que eu sempre falo. Você se especializar, você fazer residência, você vai ter uma remuneração melhor. Mas o mais importante do que isso, mais do que uma remuneração melhor, é você ter, aliás, uma remuneração maior, é você ter uma remuneração melhor mesmo, né? Em que sentido? Pô, trabalhar com aquilo que você gosta, com aquilo que você é referência, você ter mais possibilidades e mais portas abertas para você como especialista. Então tudo isso faz muita diferença. Fora que, hoje em dia, com tanto de médico formando, a gente sabe que é muito importante que você tenha mais segurança. É mais difícil que o médico subespecialista seja substituído do que o médico generalista. E eu falo isso todos os dias lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Então isso é muito importante, tá? Além de ganhar mais, né? Então olha só. Lembra que eu falei que a média de ganho do médico, né, no geral dessa pesquisa, era de 19 mil alguma coisa? Pois é, o médico especialista, ele possui uma maior renda com uma média de 22 mil. E aí, se comparado ao médico generalista, vamos lá, e agora porque ali 19 mil era o bolo, né, era a média. Mas ó, o médico generalista é uma média de 16 mil reais por mês. Enquanto que o especialista 22 mil. Ah, Mike, mas eu sou generalista e eu ganho 40 mil. A gente está falando de média, a gente está falando de pesquisa, tá bom? Não está falando de gente fora da curva, não. E lembrando também, como generalista, às vezes o cara ganha 30 mil, 40 mil, mas ele se mata de trabalhar. E aí também é complicado. Isso tem prazo de validade. Isso não vai ser para sempre que você vai conseguir. Então aqui, ó, a diferença de salário dos médicos, então, né, conforme a formação, né, entre um generalista e um especialista, é de 6.416,88 a mais, ou seja, 6 pau a mais que o especialista ganha. Se a gente pensar em investimentos, que é o que eu sempre falo, cara, você ter 6 mil a mais para você investir, de repente,
faz muita diferença, mas muita. Então, assim, pô, nos juros compostos, com o passar do tempo, esses 6 mil eles podem fazer uma diferença brutal. E isso compensa, obviamente, o tempo em que o médico perde, né, como algumas pessoas falam, fazendo a residência. Eu sempre falo que não é tempo perdido, que na verdade é um baita do investimento você se especializar, você investir em você mesmo. O médico especialista, ele atinge o auge salarial por volta de 16 a 20 anos de formado. Eu tô aí nesse bolo aí, tá? 18 anos de formado, então eu tô teoricamente nesse auge. Obviamente que hoje eu ganho bem menos com medicina, até porque eu trabalho com outras coisas. Então hoje medicina para mim é quase hobby. Então, ou seja, depois de uns 10 a 15 anos da sua especialização, é que ele chega no auge da remuneração. Aqui perguntando né, se considera a remuneração justa. 72% dos médicos acham que a remuneração deles não é justa. Acho que eles tinham que receber mais, não está compatível com o tanto que ele trabalha. E 27% acredita que sim, que está compatível com o tanto que ele trabalha. Você vê que a maioria dos médicos aí considera a sua remuneração injusta, né? E aí isso tem vários pontos, né? Uma, eu acho que é a expectativa, porque, de novo, o médico sempre é pintado como aquele cara que ganha muito dinheiro, o médico é rico e tal, e a gente vem vendo, né, isso desde gerações atrás, só que cada vez está ficando mais apertado o negócio, cada vez o salário do médico ele vem diminuindo, né? Se você pegar, inclusive, assim, correção pela inflação, você vê que o salário ele reduziu bastante, de décadas para cá. E a tendência é que isso continue acontecendo justamente pelo maior número de médicos. Então isso é normal e talvez as pessoas criem uma expectativa muito grande, achando que elas vão simplesmente formar e enriquecer e poder andar de BMW X6 logo que forma e ter a mansão e tudo mais. E muitos até têm, né? Só que é tudo financiado, o que não vale, né? É tudo dívida. É muito interessante uma coisa aqui, ó, da galera que acredita que o que está recebendo está compatível com o trabalho e está satisfeito, o generalista é o que tem a maior porcentagem disso. 35% dos generalistas acham que o que eles estão recebendo tá beleza, tá? Geralmente, às vezes o cara tá dando um monte de plantão lá, né, e ainda não tem especialidade, então ele considera que, cara, acabei de sair da faculdade, tô fazendo esse dinheiro todo, pô, tá justo, tá ótimo, né? Eu acredito que seja por isso eu tô aqui inventando. Se vocês notarem, meu fundo aqui tá muito legal, né? Ela é herdeira, tá? Ela não precisa se preocupar com esses números, ela não precisa se preocupar de trabalhar, tá fazendo yoga ali. Então, assim, eu também gostaria de ter essa vida. Quem trabalha como plantonista, então 58% dos médicos, no geral, trabalham sim fazendo plantão. Eu sempre fiz plantão minha vida inteira, mesmo depois de ter 3 especialidades, eu ainda fazia plantão, até porque as minhas especialidades, elas tinham muito essa pegada. Uma delas é medicina intensiva. Como intensivista, eu fazia os plantões lá na UTI, até para estar por dentro de tudo que estava acontecendo. E como nefro, eu fazia o plantão de diálise, e esse ainda eu faço. A cada 7 sábados, eu tenho que fazer um plantãozinho de hemodiálise. Somos 7 nefrologistas, temos que dividir o osso, então faz parte aí do meu trabalho. Não, de novo, assim, não é porque eu dependa desse plantão, não é porque eu precise desse dinheiro que esse plantão me paga, é porque realmente é um acordo e a gente tem que cumprir. Quanto é o valor em média do plantão de 12 horas aí relatado? R$ 1.229,14. Isso realmente é a média que a gente vê, né? Tem alguns lugares que pagam menos, então eu já vi até pessoal que mandou no meu inbox assim de plantão de 12 horas pagando 600, pagando 700, 800, e outros já que plantão de 12 horas você paga 2.000, 1.500, e aí, bom, na média 1.200. Esse é o valor de um plantão, mais ou menos está dando aí R$100 a hora, né, de plantão. E aí, você acha que 1.200 de plantão é um valor bom? Eu acho que depende do plantão, né? Se for aquele plantão assim de porta que você tem que atender 90 pessoas no período que é humanamente impossível, é complicado, né? Agora, pô, de repente é um plantãozinho ali mais tranquilo, mais light e tal, pô, dinheirinho bom. Eu acho legal, eu acho muito legal que a gente tem como médico essa possibilidade de usar os plantões a nosso favor. O problema é que muita gente usa contra, né? O que acontece? O cara, em vez de usar, pô, vou fazer um plantão a mais aqui, pra quê? Pra eu chegar num objetivo financeiro mais rápido, pra eu poder aqui conquistar alguma coisa aqui que me traga mais tranquilidade. Não. O cara primeiro faz a dívida, né? Então ele vai lá, porra, financia BMW, financia o apartamento, fica todo endividado, todo lascado, leva uma vida de sheik de Dubai. E aí ele começa a ter que pegar um monte de plantão para poder pagar os boletos atrasados. Então esse é o jeito de você usar contra você o plantão, beleza? A maioria dos médicos trabalha como PJ, pessoa jurídica, acho que isso não é surpresa para ninguém, né? É uma coisa muito comum e acho que é realmente assim, o que mais a gente vê, né? Aqui uma coisa que me chamou a atenção, me surpreendeu. Porque aqui perguntaram, né, em quantos dias recebe o pagamento dos plantões. E a maioria falou que recebe
Assim, ó, 42% falou que recebe entre 16 dias a 30 dias, tá? Ou seja, em dia, pagou no mês ali. 47% de 31 dias a 60 dias, ou seja, um mês de atraso, né? É a maior parte, um mês de atraso. Só que mais de 60 dias só tem 7,5%. Isso eu acho engraçado, porque hoje, pelo menos assim, dos hospitais que eu trabalho, só tem um que me paga em dia. Todos os outros sempre pagaram com atraso. Hoje eu trabalho em menos hospitais também, mas assim, hoje eu trabalho em 3 hospitais. Um deles me paga em dia, os outros 2 me pagam em atraso. Inclusive, o que acontece? Um dos hospitais, ele fez mais ou menos um bloqueio atrioventricular de 2º grau, que vai fazendo assim, né? A onda P vai alargando, vai alargando o intervalo ali, né? E aí, uma hora ele não conduz mais. E era basicamente o que os hospitais faziam, né? Então eles faziam o seguinte, eles iam, era para pagar dia 10, aí aquele mês ele pagava no dia 15. No mês que vem ele pagava no dia 25. No outro mês ele não pagava. E aí todo mundo, pô, mas como assim? Não sei o que, de repente. Não, calma, a gente vai pagar já. E aí pagava dia 10. O que aconteceu aqui? Você ficou com um mês de gap. E às vezes os hospitais faziam essa estratégia várias vezes ao longo dos anos. Inclusive tem vários hospitais. Um dos hospitais que eu trabalho hoje, por exemplo, ele me paga com 3 meses de atraso. E é isso. E aí já faz bastante tempo que ele está me pagando, mais de, sei lá, anos que ele me paga. Agora em dia, só que sempre 3 meses atrás, tá? Então, pô, se eu estou recebendo ali em abril, na verdade eu estou recebendo o plantão de janeiro, entendeu? Então, o trabalho de janeiro. Então, o que acontece? Talvez, tá? E aí, de novo, totalmente tirado da minha cabeça, talvez esse número esteja tão baixo porque muitas pessoas estão nessa mesma questão que eu, porque se eu falar hoje para você, eu falo, não, eu recebo todo mês certinho. Só que tem 3 meses de atraso. Talvez as pessoas estejam recebendo dessa forma e não se liguem que estão recebendo atrasado, tá? E talvez por isso que o número ficou baixo. Eu, particularmente, com a maioria da galera que eu converso, fala que sempre rola atraso, tá? Então, sei lá, tô achando esquisito. A maioria diz que recebe o plantão no dia acordado, o que eu também acho estranho, mas beleza. A maioria é pessoa jurídica, beleza. Olha só. Qual que é a média de gasto mensal dos médicos? Então, eles relataram aqui que mais da metade, né, dos médicos, na verdade, relatou gastar entre 5 e 15 mil todos os meses. Achei que ficou um range muito grande. 5 a 15 mil é muita diferença, é o triplo, né, de um para o outro aqui. Mas a média de gastos mensais ficou em 14.189, tá? Pô, tem médico aqui que gasta menos de 5 mil. Mora com a mãe, mora com o pai, sei lá, acabou de formar, porque, sei lá, não é possível que o cara mora sozinho, pague aluguel, sei lá, transporte, comida, luz, não sei o que, ele gaste menos de 5 mil por mês. Mas pessoas que ganham salário mínimo gastam menos. A gente está falando de médico com seus custos para exercer a profissão, inclusive, com seus custos de atualização, que isso, inclusive, na pesquisa fala muito. O médico, ele gasta, sim, bastante com atualização, gasta bastante com cursos, congressos, livros e tal. Então, ele tem um gasto legal aí com isso durante o ano, tá? Mas, em média, os médicos gastam 14 mil por mês. E aqui tem uma estatística aqui, olha só, médico que gasta entre 15 e 20 mil, 15%, entre 20 mil e 25 mil, 8,5%. Aqui, ó, 30 a 35 mil, 3% só dos médicos. Olha aí, ó. Pô, tem pouco dublê de rico, pelo jeito, por essa pesquisa. E aqui, mais de 40 mil reais, só 1,4% dos médicos gastam esse valor. Confesso que eu já estive nesse valor aí, de 1,4%. Os tipos de gastos fixos que o médico tem atualmente, cara, despesas gerais. Mercado, lazer, luz, água, telefone, internet, gás, condomínio, etc. Então, cara, basicamente os gastos para você viver, né? É a maior parte aí dos gastos fixos que 92% dos médicos falam que o maior gasto fixo é com isso. Despesas médicas, suas e dos seus familiares, 66% aqui. Aliás, deixa eu ver, peraí, tá estranho isso aqui. Tá bom, assim, na verdade, assim, acho que foi, isso aqui obviamente não é uma somatória de 100, né, mas acho que assim, entre os tipos de gasto, né, então 92% dos médicos falam que tem esses gastos gerais, com condomínio e tal, segundo é despesa médica, terceiro aqui ele fala de aluguel de casa, apartamento, então engraçado que lá em cima não está aluguel incluído. Realmente, eu vou precisar aprofundar um pouquinho mais a pesquisa para entender isso aqui. Gasto com educação dos filhos, antes dos filhos ainda, educação continuada e pós-graduação, é um gasto que bastante médico tem. Financiamento, bastante médico aqui, 23%, de casa, financiamento de automóvel, 22%, empréstimo pessoal, 18%, então tem médico endividado aí. Cartão de crédito em atraso, 14,5%, porra, isso aqui eu achei estranho. Isso aqui eu achei um número alto, até porque cartão de crédito em atraso é aquele esquema do rotativo do cartão.
E isso te cobra um juro absurdo. Eu conheço realmente médicos que entraram nessa e saíram de uma dívida relativamente pequena para uma dívida impagável, tá? Mas aqui, ó, quase 15% dos médicos estão com cartão de crédito em atraso. Complicado. Um dado alarmante para mim aqui. Poupança para a faculdade dos filhos, 8,9%. Eu sou contra você fazer investimentos no nome dos filhos. Eu já expliquei isso muitas vezes lá na minha rede social, vou fazer um dia um vídeo só sobre isso aqui no YouTube. Não é que eu sou contra você dar todas as oportunidades que seu filho precisar. Eu sou muito a favor disso, dar estudo, dar oportunidade. Pô, se ele quer estudar, você vai pagar, legal, legal. Dentro das suas possibilidades também, tá? Não adianta você querer colocar o filho na escola americana do imperador lá, se você, para isso, tem que se lascar financeiramente, ficar endividado e comprometer teu futuro para depois aí ficar enchendo o saco do filho para ele te sustentar. Então também não vale, tem que ter critério aí. Mas eu explico isso aqui mais para frente. E aqui empréstimo, dívida com negócio, 6,8%. Financiamento de uma segunda casa, 6,6%. Consórcio imobiliário, 4,4%. Cara, é um número pequeno, mas ainda me dá uma dor no coração, porque consórcio imobiliário é uma porcaria, consórcio é um produto péssimo, só serve para quem te vende. E quem defende consórcio, ou é porque trabalha com isso, ou é profissional em ficar comprando carta de gente que está devendo, não sei o que, e revender, ou seja, o trabalho do cara é esse, ou é o cara que não entende porcaria nenhuma de finança. Esse realmente é a favor de consórcio, tá? Gastos com atualização. Em média, os médicos gastam R$ 12.284 com atualizações por ano. Então, R$ 1.000 por mês aí de atualização. Parabéns. É um bom investimento você se atualizar. Isso aqui me chamou a atenção demais. Inclusive, isso aqui eu vou destrinchar em outros vídeos, eu vou dar mais detalhes, eu vou fazer cálculos para vocês entenderem o perigo disso aqui, mas foi o dado que mais me chamou a atenção. 30% dos médicos não conseguem poupar nada, absolutamente nada. Então 30% dos médicos não poupa sequer R$1 do que ele ganha. E os outros 30% poupam menos de 10% da renda líquida todos os meses. Cara, 60% dos médicos ou não poupa nada ou poupa menos de 10%. Se você colocar numa calculadora de juros compostos a pessoa poupando 10% só por mês durante 30 anos, se você não roubar nessa calculadora, tá? Se você não colocar aqueles juros assim absurdos, considerar a taxa Selic de agora e achar que isso vai ser pro resto da vida, não considerar inflação, não considerar impostos e tal, se você for honesto ali, cara, se você investir durante 25 anos só 10%, não é suficiente para que você, daqui 25 anos, pare de trabalhar, não trabalhe com mais nada e que esse dinheiro dure para sempre para você. Não é suficiente. Claro, pode acontecer se você, de repente, falecer antes, tá? Mas assim, ainda não é suficiente. Só que cuidado, não pode entrar também naquela loucura de mas 10% então não é suficiente para minha renda lá no futuro, então não vou poupar nada. Aí o cara, tipo assim, ele em vez de ter, sei lá, 2 milhões de reais, lá, 1.700.000 reais que ele poupou durante não sei quantos anos, ele prefere não ter nada. Ele prefere, tipo, dizer, eu queria ter 20 mil de renda passiva, consegui 12 mil de renda passiva mensal. Que droga, não devia ter investido. Ninguém vai falar isso, tá? É muito melhor você ter alguma coisa de renda passiva do que nada. Então, esse aqui é um ponto também, é uma loucura que o pessoal comete quando começa a achar que é muito difícil, e aí acaba ficando pior ainda a vida do cara. Mas, em média, daí, né, pensando assim também no resto, né, mais 40% dos médicos eles poupam legal. Então, em média, 11,8% é o que o médico consegue poupar do seu salário. É pouco, tá, gente? É pouco. 20% para mim seria o mínimo, mas eu recomendo para os meus alunos, e é o que eu faço há muito tempo, 30% do que ganha. Michael, mas daí não dá, como é que eu vou viver? Você tem que pensar que você tem que viver um degrau abaixo do que você pode. 30% é para te garantir a tranquilidade financeira. O resto você vai viver. Com o resto você vai fazer suas coisas. E aí você vai ter que se adaptar, meu. Tá? Para mim a prioridade é a moradia legal. Então você vai ter uma moradia bem legal. Mas teu carro talvez vai ter que ser mais simples. Você não vai conseguir todas as coisas ao mesmo tempo. Não, minha prioridade é ter um carrão, um animal e tal. Tá bom, só que de repente sua moradia vai ter que ser mais simples. Ou você vai ter que fazer menos viagens por ano. Não, eu gosto de viajar pra cacete, eu não ligo pra casa. Tá bom, então você pode viajar um monte, 3 vezes por ano, internacional, e aí você pode morar num lugar mais simples. É isso, é equilíbrio, tá bom? E acho que, assim, depois que você se adapta a essas coisas, você entende que é possível, tá bom? Médico ganhando aí 20 mil por mês, 30 mil por mês, em média ali, né, 19 mil por mês. Reclamar que não consegue poupar, que não consegue viver, é duro, viu? A galera tá levando uma vida, meio assim. E eu entendo, hoje tá tudo caro mesmo. Tá complicado, não tá fácil para ninguém.
Mas é questão de adaptação. Pô, se não tá fácil, se as coisas estão caras, eu preciso me adaptar a gastar menos, tá bom? Eu sei que é difícil, mas é algo que vai trazer bons resultados. Mas assim, esse número realmente me impressionou, cara. 60% dos médicos poupam ou nada, ou menos de 10%, realmente ficou assim bem estranho. Aqui, na verdade, então, tem um gráfico que ele fala assim, quanto o médico ganha por mês e quanto por cento ele consegue poupar, né? Aí não tem muita surpresa, né? Obviamente que quanto menos o cara ganha, menos ele consegue poupar. Então, a gente vai vendo ali que esse número ele fica... Ah, não, mas olha só que interessante, ó. Entre 5 mil e 10 mil reais, 15% dos médicos não poupam nada. Mas olha só, entre 10 mil e 20 mil, 10 mil e 15 mil, 22% não poupa nada. Ou seja, o cara ganha mais, mas aumentou a quantidade de gente que não poupa nada. E olha só, 10 mil a 15 mil, 22%, 15 mil a 20 mil, 19,5%. Então, ou seja, né, tipo assim, o cara que ganha menos, ele talvez seja mais econômico. Talvez quando o cara passa uma faixinha ali, ele começa a achar que ele pode gastar a rodo e talvez por isso que esse número acontece. Mas é realmente impressionante. Mas assim, no geral, é óbvio, né, que quanto mais o cara ganha ali, pô, menos ele vai dizer que não poupa nada. Mas ainda assim, olha só que legal. Entre 35 mil e 40 mil, 3,1% dos médicos falaram que não conseguem poupar nada. E acima de 40 mil foi um número maior. 4,4% dos médicos que ganham acima de 40 mil não conseguem poupar nada. E aí, de novo, é uma questão que eu já vi muito acontecer. O cara ganha muito bem, o cara, pô, especialista, referência, ganha dinheiro pra caramba, mas o cara se mete num nível de vida absurdo e aí, bicho, pode ganhar 90 mil que não consegue sobrar nada. E eu já escutei gente, assim, médico que ganha, cara, absurdos desse, dizendo que não consegue poupar nada e que está ferrado e está endividado. Então, pra você ver como não adianta só ganhar mais, tá? Tem que ter inteligência também, senão a coisa não rola. 72% do salário do médico está comprometido com gastos fixos, então, beleza. Ou seja, 72% está com gastos fixos, né? Então ainda sobraria ali 28%. Só que, claro, existem os gastos variáveis, né? E aí que tá. O gasto fixo é o que você tem que tentar reduzir, tá? Então, às vezes, assim, cara, pô, teu aluguel é de 4 mil, pô, você ia morrer se você tivesse um aluguel de 3 mil, num lugar um pouquinho mais simples? Provavelmente não, você se adaptaria. Seu carro é de 250 mil, você ia morrer de andar num de 180 mil? Um pouquinho mais barato? Não, também não ia cair seu braço. Pô, você tá tomando vinho de 200 reais, será que você consegue tomar um de 150 sem morrer? Então acho que é tranquilo, né? Eu sempre faço essa provocação que eu acho importante. Olha só isso aqui, ó. Em relação à organização e planejamento financeiro, os médicos se consideram aptos a se organizar financeiramente, visto que a minoria discorda dessa afirmação. Então, assim, 25% só dos médicos, ele não se considera apto ali para organizar. Mas, quando é perguntado sobre gestão das finanças, além da organização, de saber, por exemplo, exatamente quanto ele ganha e quanto gasta, uma quantidade relevante de médicos não se sentem preparados para essa organização financeira, 37,2%. Eu achei um número até baixo, viu? Que pelo que eu vejo no dia a dia, o buraco é mais embaixo. E a falta sobre investimentos financeiros é clara. Quase 60% dos médicos, essa pergunta foi inclusive eu coloquei lá nessa pesquisa, diz não ter clareza de como fazer seus investimentos focados nos seus objetivos. Isso é uma coisa que a gente resolve no Finanças Dominadas, tá? Lá você aprende a investir realmente focado no seu objetivo, você aprende a distribuir uma carteira, como monta uma carteira, como é que faz rebalanceamento, tudo isso de forma simples, tá? Inclusive, já avisando aqui que tem um link aqui embaixo, onde você tem um formulário que você pode preencher e se você tiver o perfil para ser nosso aluno, nossa equipe vai entrar em contato para te passar os detalhes, ok? Então 60% não tem clareza. Uso de ferramentas para controle e gestão financeira. 33% diz que não usa nenhuma ferramenta. E esse, cara, é um dos principais erros aí que o pessoal comete. O cara fala assim, não, eu sei de cabeça quanto eu gasto, eu sei, eu entendo das minhas finanças, eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto eu gasto. Bicho, mentira. Não teve um aluno meu, inclusive os alunos que são mentorados da nossa mentoria, o aluno que falou assim, não, eu tô muito tranquilo, eu sei quanto eu ganho. E eu falo, cara, você tá planilhando? Não, mas eu sei. Então você vai planilhar. A gente faz até uma mentoria separada, vai lá o Renato, cara, senta com o cara e planilha tudo. O que acontece? 100% deles falam, caramba, tomei um susto. Eu não imaginava que eu gastava tudo isso com tal coisa. Eu não imaginava que eu ia tudo isso embora. Pô,
Cara, todo mundo toma susto com isso. Então não adianta, seu cérebro te engana. Se você acha que você não precisa controlar suas finanças, né, certinho na planilha, no aplicativo, seja lá o que for, até no caderninho pode ser, realmente assim, você está por fora. Você não sabe nada. Você está por fora e se você fizer isso, você vai tomar um susto também, tá bom? No Finanças Dominadas a gente tem aplicativo para você fazer isso e nós temos principalmente a nossa planilha, a linda planilha, onde você pode controlar tanto a parte de orçamento quanto a parte de investimentos, tá? Olha só, tem médico raiz aqui, ó, 27% dos médicos usam caderninho de anotação ainda. Para pessoal, no caderninho. Tem um mentorado que usa caderninho. Eu já convenci a trocar para planilha, que é muito melhor. Planilha, 34%, a maioria usa planilha, viu? Aplicativo de celular 22% e outros 1,4%. Aqui alguns aplicativos que o pessoal costuma usar, a maioria aqui é outro, não é nenhum dos aplicativos que eles colocam aqui. Apesar de 21,3% se declararem como tendo clareza em como investir seu capital alinhado aos seus próprios objetivos, a maior parte tem algum investimento de capital. 60% dos médicos tem algum capital investido. Mas é aquela coisa, se você tiver um pouquinho na poupança já conta, entendeu? Então tem que ver, né? Às vezes o cara tem lá, tipo, 5 mil na poupança. Não, eu sou investidor, eu invisto pra caramba, tô com meu futuro garantido, tenho 5 mil na poupança. Mas assim, 60% tem sim investimentos, tá bom? 4,6% diz que não tem, mas pretende investir em breve. E 34% falou que não tem e não pretende investir. Cara, isso aqui é assim, é surreal. Surreal pra mim, não tem explicação que 34,8% dos médicos não tem nenhum tipo de investimento e não tem nenhum interesse em investir. Só pode ser herdeiro, velho, não é possível, não consigo entender isso aqui. Ainda não tomou a porrada da vida, não tomou um choque de realidade. Calma, a idade chega. Eu também lá torrava minhas coisas, meu dinheiro, porra, andava de BMW, não sei o que, até o dia que eu comecei a ver que eu ia morrer no plantão trabalhando com 80 e tantos anos. Então, cara, esquece isso aí. Essa galera ou não tomou o choque ainda ou é herdeiro, sei lá. 34%, é um absurdo. Número muito alto. Tempo em meses que poderia ficar sem trabalhar em caso de emergência. Pô, quase metade dos médicos falam que de 0 a 3 meses eles conseguem ali, né? Então, até 3 meses. Lembrando que isso aqui tá falando de 0 a 3 meses, ou seja, pode ser que seja um mês só, entendeu? Pode ser que seja 2, não necessariamente seja 3. Então, por isso que esse número acabou sendo alto, na minha opinião, porque, de novo, o que eu vejo no dia a dia é que, cara, muito médico não conseguiria sobreviver 3 meses se acontecer qualquer coisa. Então esse 49% aqui está um pouquinho enviesado, na minha opinião. Eu acho que muito aqui deve ser um mês, talvez 2. Então assim, mas beleza. Mas metade, 49,5%, então conseguiria sobreviver 3 meses. 4 a 6 meses o buraco fica mais embaixo. 24% só dos médicos conseguiriam sobreviver 4 a 6 meses caso não tivessem salário. 7 a 12 meses, 16,4% dos médicos, 13 a 24 meses, 5,3% dos médicos, mais de 24 meses, 4,7% dos médicos. Tenho muito orgulho de falar que eu tô nessa faixa aqui. Muito bom. E, cara, te falar, dá uma paz na vida, você dorme com a cabecinha no travesseiro tranquila, viu? É muito bom mesmo. Melhor do que ter BMW na garagem. Vamos lá, um dia a BMW vai me patrocinar, cara, tanto que eu falo dela. Daí, por especialidade, eles dividiram aqui, cardiologista ficou no topo, cara. Cardiologista, em média, 24.263. Cirurgião, 22 mil, ginecologia obstetrícia, 20 mil, endócrino, 20 mil, psiquiatria, 19, pediatria, 19, olha, vocês falam mal de pediatria, dermato, 18, cara, isso aqui me impressionou. Que, pô, dermato tá ganhando menos que o pediatra, cara, achei estranho. Aí, medicina, família e comunidade, 16.214, generalista, um pouquinho menos, 16.171, clínica médica, 15.457. Isso aqui eu fiquei meio impressionado, mas depois eu parei para pensar. O cara fez especialidade em clínica médica e ficou, sei lá, trabalhando de hospitalista e tal, não sei o quê. Ele ganha menos que o generalista. Mas o que eu vejo, às vezes, do pessoal que só fez clínica médica e trabalha com isso? A pessoa tem uma rotina bem tranquila, viu? Às vezes vai lá, pô, passa a visitinha só no hospital de manhã, não dá plantão, e aí realmente pode ganhar menos, tá bom? Mas isso realmente me impressionou. E o médico residente, média de 9.792,31. Os residentes estão ganhando bem, viu? Pô, na minha época eu não ganhava isso aqui tudo, não. Também, né? Na minha época faz 200 anos atrás. Mas beleza. Quando a gente fala, né, o residente ganha 9 mil, tem um monte que fala, pô, como assim? Onde é que tá ganhando 9 mil, né? Média de horas trabalhadas por especialidade. O residente, obviamente, está na frente, é 67 horas por semana. Então, mais do que as 60 horas que o MEC determina. Cirurgião, 64 horas. Ginecologia, 56. Clínica médica, 54. Aí, ó, já quebrou meu argumento. Eu falei que talvez clínica médica trabalhava menos, por isso ganhava menos. Então, cara,
realmente só a residência clínica médica não é valorizada pelo jeito. Pediatria 53, generalista 48, eu vejo se generalista trabalha mais, viu? Pelo menos assim, que eu conheço. Psiquiatria 48, medicina da família 47, dermato 44 e endócrino 44. Os que menos trabalham é o dermato e o endócrino, tá? Aqui, ó, falando agora de especialidade, né? Qual que é a renda líquida de um médico de medicina da família e comunidade? 16.214 por mês. Bom, e é isso, assim, então, cara, são muitos dados. Eu ainda vou destrinchar em outros vídeos alguns dados mais específicos para aprofundar mais neles. Isso aqui é um panorama geral que eu queria trazer para vocês. E eu queria saber qual desses dados você mais se impressionou com ele, qual te chamou mais atenção, qual daqueles que não foi surpresa para você, de repente você achou que não, é isso mesmo. Eu particularmente vou falar aqui, para mim, assim, 2 dados que me chamaram a atenção porque eu trabalho com isso, né? Um deles é pensar que 60% dos médicos poupam menos de 10% ou nada por mês. Isso aqui me impressionou muito. 30% não poupa nada, zero. Então esse dado foi interessante. 60% dos médicos não têm clareza de como investir conforme seus objetivos. É óbvio para mim isso aqui, e aí que eu entro para ajudar vocês, aí que o Finanças Dominadas entra, para poder ajudar vocês a terem clareza nisso daqui e aprender a investir. E outro dado que talvez o que mais me chocou foi que 37% ali dos médicos não tem nada investido e não pretendem investir. Esse, sinceramente, eu ainda não entendi, cara. Não sei se você precisa de um chacoalhão, sei lá. Ou de repente é tudo milionário, né? Pode ser, sei lá. Aliás, tinha um dado interessante ali, o médico residente, né, por faixa de salário, acabei não comentando, mas tinha ali acho que 0,3% de residente ganhando mais de 40 mil. Aí eu falei, bom, como essa pesquisa, né, ela foi mais recente, então não é o Bernardo, meu sócio, mas talvez fosse lá atrás, em 2021, seria ele, tá? Porque ali realmente o cara empreendia durante a residência, o cara é um monstro, cara, monstro. Até hoje eu não entendo como é que ele conseguiu criar uma empresa durante a residência de cirurgia geral. O cara realmente é um cara que eu admiro. Ah, beleza, pessoal, eu queria então a opinião de vocês a respeito desses dados. Me falem o que vocês gostariam que eu falasse em vídeos mais aprofundados a respeito disso tudo aqui, que eu vou fazer mais vídeos para vocês. E não esquece de me acompanhar lá no meu canal do Instagram. Não esquece, de novo, Finanças Dominadas está aqui, tem um formulário aqui embaixo. Preencha esse formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você se você tiver o perfil para ser nosso aluno, tá bom? E não deixa de dar o like aqui nesse vídeo, em algum lugar, não sei se é aqui ou aqui, tá? E não deixa de seguir aqui e se inscrever. Confere a sua inscrição, inclusive. E, cara, uma coisa que ajuda muito é você compartilhar esse perfil com outros médicos ou até estudantes de medicina. Por quê? Porque eu tenho certeza que eles vão se beneficiar dos conteúdos que eu trago aqui 2 vezes por semana para vocês. Beleza? Beijão e até o próximo vídeo.